Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Dani, meu amigo, que bom estar aqui contigo, hoje aqui no estúdio da Exame. Um prazer novamente. Hoje nós vamos escutar uma história diferente. Você já sabe de quem? É de um IPO do capítulo de Curitiba, mas que não é de Curitiba. Exatamente. Hoje a gente tem um sotaque charmoso aqui, uruguaio. Né? Ernesto Maceiras, bem-vindo aqui ao IPOcast. Muito obrigado. Prazer estar contigo aqui e escutar a tua história. Acho que você é o primeiro international mesmo daqui, né? Enfim, se radicou no Brasil já há muito tempo e com certeza vai ser uma história diferente para nós. Muito obrigado, parabenizo pela iniciativa, por o que vocês estão fazendo para poder chegar cada vez mais, impactar mais pessoas. É formidável, acompanho muito vocês e uma honra estar aqui, espero poder contribuir, estar na altura do desafio e um prazer. Espero também que depois de 12 anos no Brasil, meu sotaque já esteja um pouquinho melhorado. Talvez um pouquinho, mas assim, ainda é um sotaque. Sim, não dá pra... Eu tô achando que ele usa conforme é um charme do... conforme a situação, entendeu? Eu não mudo sotaque nem time de futebol para torcer, agora na Copa por Uruguai, isso aí não se muda. Não se muda, o sotaque fica. Ernesto, você é um consumidor de podcast? Sim, muito. Eu tenho um ritual pela manhã, que começo bem cedinho, às 5 da manhã. Aí tem um momento pessoal de treino, das 5 até as 7, que é quando os filhos começam a acordar. E aí eu costumo treinar e o podcast é meu companheiro nessa hora, né? E escuto muito vocês e alguns outros que acompanho aqui também, tanto do Brasil, de fora. Momento aí meu pessoal, mas me ajuda muito no crescimento e sensacional os que você tem feito até agora. É um prazer para nós te entrevistar e conhecer a tua história. Queria que você começasse então falando das tuas origens, okay. Um pouco da sua jornada pessoal. Fala um pouquinho pra gente. Então, nasci em Montevideo, na verdade foi só meu nascimento, mas eu morei até os 18 anos em Maldonado, no interior do Uruguai, mais conhecida por Punta del Este, que é um lugar que vocês frequentam, o brasileiro gosta muito. Eu não entendia como que gostavam tanto, tendo tanta praia, mas depois, com o tempo, entendi um pouco mais. Então começou aí a história. Meus pais, minha mãe psicóloga, meu pai médico, então no interior. E aí foi iniciando a curiosidade pelo onde que eu estava, onde que eu tinha nascido, o fluxo de turista. Eu veia Punta del Este sempre foi uma cidade que atraiu muita pessoa de um poder aquisitivo, né? Então eu veia muita coisa, não era minha realidade, minha família é classe média, nunca faltou, mas nunca sobrou muito também, e veia uma realidade que me chamou a atenção na época, né? E talvez isso foi parte da curiosidade de conhecer um pouquinho mais do mundo, e aí fui avançando. Depois dos 18 anos, eu me mudei para Montevideo para estudar ciências contábeis e aí começou um pouco minha jornada. Mas na minha infância sempre teve muita autonomia. Me lembro de estar com 6, 7 anos pegando ônibus para ir para a escola. O fato de morar no interior que dá uma flexibilidade. Então sempre tive essa autonomia de me movimentar. Meus pais com bastante liberdade para mim e para meu irmão. Tenho meu irmão menor de 1 ano, hoje está morando em Vancouver, Canadá, e os dois acabamos saindo também do país cedo. Então esse foi um pouco meu início. Sempre tive como uma personalidade introvertida. Sempre me dava vergonha falar assim na escola, sabe, tipo... Na hora que chegava a minha vez, dava aquele frio na barriga, puta, que eu vou falar? E na época era timidez que falavam, e eu sentia, cara, mas esse negócio dos rótulos aí, pensar um pouco, será que timidez que me bloqueia ou um pouco de introvertido? Minha energia sempre esteve mais para dentro que para fora, e isso me acompanha até hoje, independente do cargo que eu ocupo hoje, é algo que eu tenho que lidar sempre com isso. Ernesto, e sua mãe psicóloga, como é que ela lidava com esse comportamento, né? Como é que vocês falavam sobre isso? Esse espírito, essa energia mais para dentro
do que para fora. Sempre minha mãe falava que era engraçado, que a gente era muito bonzinho de criança, que tinha que fazer força para a gente se comportar mal, assim. E era um pouco essa característica, um pouco por essa parte mais introvertida, e ela sempre me gerou muita curiosidade. Os livros, comecei a entender um pouco o que minha mãe fazia, quem era o Freud, não sei, o psicoanalista que ele acompanhava, e sempre tinha um quadro em casa acompanhando isso. Meus pais se separaram quando eu estava com 5 anos, então as lembranças que eu tenho mais na casa da minha mãe, meu pai um pouco mais final de semana, aquela coisa de médico, plantão, muitas horas de trabalho forte para nos dar o que precisávamos aí para o dia a dia. E aí que você começa a conectar, não? A entender, bom, por que minha mãe estudou isso, o que ela faz. Veía que nessa sala aconteciam conversas poderosas, ou que ela ficava fechada tanto tempo em consultas, e aí aos poucos, na hora que você vai pegando consciência, entender o que ela ia fazendo. E sinceramente muito do meu dia hoje tem disso, né? Em quanto a qualquer pessoa que está na liderança sabe que o poder de uma conversa e esse momento entre duas pessoas para alinhar um objetivo, um feedback, uma conversa é super poderoso, não? Trazer questões pessoais, profissionais. E do lado do meu pai, a coragem ele trabalhou na parte mais de medicina intensiva, então emergência, UTI, negócio pesado, assim, me dava como um respeito, assim, salvando a vida de pessoas que estavam com um paro cardíaco, e como que ele conseguia resolver e manter a calma em questões limites. Então sinto que acabo pegando um pouco de cada um, do meu jeito, e conforme foi avançando minha vida, pegando um pouquinho de cada um. E a gente sabe que hoje, né, o cargo de liderança de um CEO de empresa é geralmente um cargo muito solitário. Muito solitário, e você acaba sendo, não digo um psicólogo, mas um incentivador, né? E um exemplo. Então, esses momentos que você comentou agora, essas conversas, a gente tem que estar com uma força interior muito grande para poder passar uma energia positiva, né? Uma confiança. Sim, isso eu como que levo muito, e tento ir um pouco por trás das coisas, não falar, bom, que eu no cargo de liderança, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir resultados, que eles vêm de determinadas ações, que vêm de pensamentos, que vêm de emoções. Então, como que gosto dessa relação causa-efeito, de ver, bom, como consigo que meu dia não seja um negócio randômico, que não sei se vou acordar bem, vou acordar mal. Então, por isso que para mim é super importante desde pequeno sentir como uma ordem, e fui como desenvolvendo isso no meu dia até hoje, que tenho como um ritual muito bem definido, que acompanha meu dia e que gera uma tendência. Depois é muito difícil você ter controle de tudo, mas sim te permite gerar uma tendência para como que teu dia vai acabar se comportando, que depois podemos aprofundar um pouquinho também nisso. E tem muito mais a ver com o que a gente chama hoje de soft skills, né? Eu me lembro quando a gente começou a trabalhar, né, na carreira, né? Então a formação acadêmica tinha um papel importante, né? E a universidade que você tinha desenvolvido, feito seu curso e pós-graduação e MBA, etc. Isso foi deixando de ser tão importante na linha do tempo, e as habilidades interrelacionais passaram a ocupar um espaço maior, e hoje, no mundo que a gente vive, cada vez mais importante, né? Total. E você sentiu que isso aconteceu na tua vida também? Assim, você também se preocupou, num primeiro momento, em ter uma formação acadêmica forte, e também foi transitando para o lado de liderança? Como é que isso chegou na sua vida? Sim, foi... Para mim, pessoalmente, eu não tive um calling, assim, um chamado de eu quero ser isso. Na hora de decidir, eu estava com 16 anos. No Uruguai, você tem que ir em uma orientação que era humanístico, biológico, científico. Fui mais para o lado humanístico, e aí ele se abria em psicologia ou econômica. E fui mais para o lado econômico e ciências contábeis. Mas muito pensando em... que era o que mais me chamava a atenção na época. Eu tinha uma facilidade com os números, e acabei indo muito por esse lado, mas nessa idade, não sei, para mim era difícil definir ou projetar o que ia ser, não? Então, a partir dessa formação de contabilidade, depois entrando
no mercado de trabalho. Eu comecei como empacotador de um supermercado. Meus primeiros trabalhos, assim, para fazer um dinheiro para final de semana. Seu primeiro contato com as embalagens. Sim, casualmente o mundo dá volta, né? E então sempre me preocupava por entender meu trabalho e fazer bem feito, né? Então, me lembro que estava aí e falei, a senhora quer que as embalagens da geladeira sejam separadas, as de limpeza, como que não era simplesmente embalar assim. E como que me preocupava por isso. Sabe que para fazer, vamos fazer bem feito, não? E isso como que me levou a depois ter como umas posições um pouquinho mais referentes dentro do setor de supermercados, aquele que vai e pega um preço quando falta, enfim, aí fui sentindo que era esse momento. Depois que me formei, ou durante a formação, na verdade, eu entrei no Citibank. Daí passei foi um ano de experiência, em 2000, 2001, que era a crise da Argentina. Aí o banco fechou no Uruguai, teve como umas mudanças. Depois fui para Ricoh, que é tecnológica, a empresa de tecnologia japonesa, filosofia japonesa, fantástica. Daí passei para turismo, Accor Hotéis, um grupo francês. Também conheci a cultura francesa, então como que passei de uma cultura mais americana do Citibank para japonesa, para francês. E aí entrei já no mundo da embalagem, na sequência, que eu estou até hoje, 15 anos. Nessas empresas, na Ricoh, você comentou agora... Desculpa, me perdi aqui. Tá. Citibank, Citi, Ricoh, Accor. Nas empresas que você citou, Citi, Ricoh, Accor, você trabalhou mais ou menos nas mesmas áreas? Áreas correlatas à sua formação? Eu comecei bem no Citibank, é a pessoa que ligava para quem atrasou o pagamento do cartão de crédito. Então, é call center. Trabalho de base, mas que já me permitia um contato com um sistema informatizado. Lembrando que naquele momento a internet não era ainda o que é hoje, não? Era outra realidade. E sabendo, aqui você pode falar, mas se não atender o titular do cartão, você não pode falar de tal coisa, tem como umas regras. Aí fui por esse lado. Depois já foi em Ricoh, que a japonesa, trabalhei na área de contas a pagar, então fazia registro de nota fiscal e fazia os pagamentos, que eu lembro que eram milhões de dólares, ficava tipo super chocado com os valores que a gente pagava para o Japão. E uma coisa engraçada é que um dia teve uma transferência que faltou 0,01 centavo, e aí recebimos uma mensagem do Japão, obrigado, recebimos a wire transfer, mas fica 0,01 para o próximo pagamento, e isso como que te mostra a cultura, não? Do japonês, que um pouco diferente o latino, que fala um centavo, não? Então aí isso me criou uma escola interessante assim de formação de vida, e com a Accor o mundo de hotéis, que é bem interessante conhecer o outro lado, né? Que a gente normalmente utiliza os hotéis como hóspedes e poder conhecer. Aí também na parte de contabilidade, controladoria, fui desenvolvendo esses papéis, e já depois na Darnell, que é a empresa que estou até hoje no mundo das embalagens sustentáveis, já foi um avanço de carreira como assistente, controller, gerente financeiro, e já depois assumindo como gerente geral, CEO, presidente aqui do Brasil no ano 2010. Mas, Ernesto, só para a gente voltar um pouquinho, a Darnell, você já entrou aqui no Brasil ou você veio pelo Uruguai? Como é que foi tua vinda para cá? Fim de família, mudança de país, é um big change aí, né? Sim, nada planejado. Eu estava no Uruguai como gerente financeiro, e naquele então era uma distribuidora aqui, ainda não tinha fábrica, e estavam construindo a fábrica em Curitiba. E surgiu a possibilidade. Eu estava com 28 anos e a pessoa que liderava a distribuidora decidiu ficar como representante comercial, surgiu a vaga. Obviamente não estava preparado com 28 anos para assumir um desafio desse tamanho, mas fiz uma proposta. Falei, bom, vocês imagino que tem que procurar alguém no mercado para substituir. O que eu peço é
e que me deixem ir lá, não mudem salário, nada, só me permitam ir lá, entender a situação do Brasil, a equipe, conhecer, por um prazo de 6 meses, que é mais ou menos o que deve levar contratar um CEO, não é algo que se contrata de um dia para outro. E aí, nesse tempo, podemos fazer uma avaliação de como me ven. Eu sei que cedo, mas me den a chance e eu vou atrás. E aí cheguei e foi aquelas apostas que, cara, é minha chance e não dá para deixar nada librado a azar, né? Então aí eu entrei na FGV, fiz um MBA para acelerar o português, ler qualquer tipo de livro de gestão. Foi um negócio super rápido, aprendizado. Aí a fábrica começou e era aqueles conflitos entre comercial, fábrica, logística. Quem sabe do mundo de indústria ou de empresa sabe que não é simples, não é que tu... Não é só no Brasil que acontece isso, não? Não, geral. E tem a questão da língua, às vezes eu veia que a equipe do Brasil falava uma coisa e a equipe do Uruguai talvez interpretava outra, ou existiam mal entendidos pela distância. E aí fui entrando nesse rol, e quando logro mais ou menos que me consolidar, a empresa é vendida, porque não era Darneo ainda, né? Então vem, tipo, um ano depois de ralar e chegar como um momento de, ok, consigo tirar a cabeça fora da água, a empresa é vendida e começa tudo de novo. Nos compra um concorrente, que é Darneo, que era até hoje, e todo esse processo de validação de liderança, eu aí estava com uns 30 anos, tudo de novo chefe, provar tudo de novo e ver que realmente me permitia validar esse momento. Então foi duas revalidações. Duas revalidações. Tá mais que provado, então, Dani. Agora estou na terceira, que troca de chefe agora esse ano também. Mas, Ernesto, queria dar um passinho atrás aqui. Explica pra gente melhor o que a Darneo faz, onde é que ela tá no mundo. Uhum. Eu sei que ela é uma líder mundial aí dos reciclados, mas acho que nem todo mundo que nos escuta tem essa noção. Sim. Bom, a Darneo é líder em embalagens sustentáveis para alimentos do dia a dia, não? A gente tem como missão ser parte do dia a dia das pessoas. Então, quem faz uma jornada típica de ir em um supermercado, em uma padaria, em um restaurante, ou pedir uma comida no iFood ou no aplicativo que for, vai receber provavelmente ou vai ter contato com algum produto nosso. E foi um processo de entender uma necessidade de mercado, ir constantemente se adaptando com novas tecnologias, formas diferentes de poder garantir uma funcionalidade e ao mesmo tempo cuidar do planeta, do bolso, porque também não pode ser um produto que fique totalmente fora de preço. Então tem desafios vários para poder conciliar e chegar a ter uma participação relevante no mundo, e especificamente no Brasil ser dos players relevantes nesse segmento. A única multinacional, o resto são players locais. Então gera um desafio. Eu falo que cada ano no Brasil dos 12 equivale mais que o MBA ou tudo que eu posso ter tentado estudar. É um contexto muito desafiador, você testa o tempo todo, quando você acha que tem a resposta, a pergunta muda e aí vai... Cada ano um aprendizado gigantesco, uma empresa que estou muito agradecido, me deu muita chance de crescer. E hoje, com 40 anos, olhar para trás e ver tudo o que aconteceu, meus filhos crescendo no meio, nascendo, crescendo e nasceram todos aqui. Sim. Fala um pouco desse... Brilhou seus olhos quando você falou que se lançou na vaga de CEO aos 28 anos, né? Sim. Você acreditava que... Primeira pergunta, né? Depois eu vou emendar numa outra. Você acreditava que seria bem sucedido nesse período de teste? Você já estava acreditando naquilo ou de fato você estava ainda avaliando? E depois disso eu queria que você falasse como foi a jornada dos 12 anos para cá, né? O início da jornada da empresa no Brasil, da sua participação e o crescimento dela depois de então. Tá. É difícil te responder, se eu realmente acreditava, eu não sei. Eu sabia que era uma chance que eu tinha, que o trem passava e eu não sei quando passava de novo. E confiava que dependia muito de mim.
Assim, eu não veia nada na minha cabeça diferente a algo que estivesse centrado em mim. Então eu tinha que estudar, tinha que ir atrás, tinha que ganhar a confiança da equipe do Brasil, tinha que entender com clareza os problemas de negócio, entender de negócio para você poder depois cobrar ou liderar. Primeiro a humildade de chegar, de entender a situação, de conversar com as pessoas. No primeiro momento claramente tem um efeito de rejeição inicial, de um gringo que vem, para que vem, e aos poucos ir ganhando essa confiança para depois estabelecer compromissos e poder chegar aos resultados que se lograram. Então o que eu estava muito focado era em uma narrativa interna minha de que tinha que fazer acontecer e não era negociável comigo mesmo, não? E não me vitimizar de o ano e o dólar e a inflação e cara, tudo que é variável externa joga para mim, joga para a concorrência, joga para todo mundo. Agora, o que eu consigo focar e dominar e aprender? E aí isso foi um alicerce que para mim sempre me acompanhou, não? Nesse caminho. Mas eu não sinto que eu fiz isso procurando um sucesso pessoal na época. Era como eu sentia que eu veia uma equipe que precisava de ajuda e esse foi o motivador. Depois o sucesso e o reconhecimento, ou como queiram chamar, vem como consequência, mas era como uma intenção, um propósito genuíno de ajudar e de ver um negócio que tinha um potencial muito maior ao que naquele momento representava, poder... como que isso podia acontecer, não? E ele nem sabe qual é o livro que a gente vai dar para ele no final da entrevista, hein, Gustavo? Por isso que eu te falei que esse você já pôs a mão ali. Esse ia cair como uma luva. Legal. Tem um presentinho aqui para você no final que eu acho que a leitura vai ser muito gratificante para ti. Tá. E voltando um pouco à segunda parte da pergunta do Duani, o crescimento ele foi exponencial, doeu muito. Acho que crescer dói, estratégia dói, executar dói. Liderar uma equipe tem momentos que dói também, mas eu sempre via o negativo como motor para o positivo. Eu não sei como explicar isso de uma forma... ou seja, eu não vejo o negativo como algo que me freia, pelo contrário, é como que eu preciso passar pelo negativo para ter a força e depois chegar ao resultado positivo. Isso tem um paralelismo para mim muito grande com um esporte que eu pratico, que é o triatlo, não? Que eu comecei aí em 2015, 2016, em onde você não tem a necessidade de se expor a um desgaste ou algo tão extremo como fazer algumas provas de triatlo que acontecem, não? Mas é como precisar disso para ter um processo de fortalecimento mental, de saber que às vezes vai dar vontade de desistir, superar, não sei, eu fui asmático de criança, aí quando entro na água e eu sinto a ausência de ar ou de oxigênio, para mim é algo que eu tenho que estar vencendo continuamente. Agora eu fiz um 70.3 de um meio Ironman que se chama aí em São Paulo, e a parte da água é sempre algo que é difícil para mim, e vencer isso no meio, falar, o que eu estou fazendo aqui, para que 6 da manhã, água fria aí na USP, vamos lá, passar essa etapa. Curitiba, água fria. Aí ir a nadar 5 da manhã. Então, mas é um processo que vai sendo tão legal de você com você mesmo, porque você não está concorrendo com... Eu não sou dos caras que chegam no pódio, eu estou comigo mesmo. Eu quero baixar meu tempo da prova anterior, ir e tendo como essa luta interna e adaptabilidade de, ok, passei a água, agora vou para bike, 3 horas e não sei quanto de bike, depois fechar com 21 quilômetros de corrida e dosificar as energias para não queimar muito na largada e também não... Então tem tudo isso, mas acaba tendo um fortalecimento mental que aplico, me ajuda muito nos momentos da minha vida, tanto como pai, como líder da empresa, de poder saber que tem momentos em onde talvez dá vontade de desistir, ou dá vontade, ou você vê que o desafio está muito grande e você não tem domínio, não tem controle de todas as variáveis. Mas no final, quando
chega o momento assim da medalha, voltando a paralelismo do triatlon, a medalha não é por essa prova ou essas 6, 7 horas, que eu tenho vergonha de falar meu tempo, porque um triatleta mais ou menos vai fazer essa prova, não sei, 5 ou 6 horas. Não, com certeza. Todos os ouvintes aqui já correram 21 quilômetros várias vezes. Melhor nem falar o tempo. Então, já nadaram 3.000 metros várias vezes, simultaneamente, andaram 3 horas de bike. Guarda para você o tempo. Mas é isso, e você olha essa medalha e ela simboliza os dias que você acordou às 5 da manhã, no frio, que mora em Curitiba, como você sabe o que é, pular nessa piscina, ter a capacidade de manter a disciplina, o treino, e vem de tudo isso, não? Porque é fácil olhar o momento da chegada, mas o ponto é o que acontece antes, não? Se você vê, não sei, referentes para mim que eu acompanhei na minha vida, Michael Jordan, Kobe Bryant, vocês que gostam muito do Ayrton Senna, determinados referentes que, quando você olha para o sucesso deles, na verdade o que você tem é que olhar para trás e saber como que se construiu. Então, Michael Jordan é fácil ver ele depois que ganhou o que ganhou, mas quando foi rejeitado no início, o que ele lutou, a disciplina, ele não negociava. O Kobe Bryant, a mesma coisa. O nível de comprometimento do cara era assim, de acordar às 3, 4 da manhã para treinar. Então, aí você vê tudo isso. E depois, quando chega o resultado, a vezes parece como se fosse fácil, mas tudo que está por trás é o que conta, não? E nesse tipo de cadeiras solitárias, tem momentos que são realmente pesados. E tem que saber, tem que ter estômago para lidar com isso. Então aí o que eu pensei, bom, como que eu treino ou como que eu consigo ter essa camada um pouco mais forte ou esse estômago para aguantar. E isso foi o que foi me ajudando, esse tipo de rotina, disciplina, né? Escutando você aqui, Ernesto, eu estou fazendo uma relação, assim, uma correlação com várias pessoas que sentaram aqui também, né? Porque às vezes a gente sabe, a pessoa de tal empresa, um CEO de não sei aonde, uma pessoa que vendeu, fez uma saída mirabolante do negócio que era pequeno, ficou gigante. E aqui, nesse espaço, né, nesse fórum aqui, é um espaço onde as pessoas divulgam a caminhada toda, né? Sim. Não só as subidas, como as descidas, os tropeços e como levantar, de onde tirar força. Sim. E acreditar de novo e seguir com muita resiliência, né? E eu pensando aqui também, grandes esportistas, gente que treina há muito tempo, seja ele profissional ou amador, esse tempo todo que você fica treinando, né? Ou é nadando, ou é correndo, enfim, qualquer esporte, você fica em um esporte solitário, vamos dizer assim, é você com você, é muito tempo para pensar. Total, né? Sim. Para ficar maquinando dentro da cabeça os próximos passos, tua estratégia, como é que eu vou fazer isso e tal. Então, acho que isso ajuda muito, né? Nessa disciplina de treino, que aqui a gente falando de negócio, você consegue flipar e converter isso para uma ação dentro de uma empresa, né? Sim. E calça muito com o que eu falava para vocês do introvertido. Ou seja, para mim é ideal. Talvez outra pessoa que é de esporte coletivo, você fala de triatlon e, cara, é uma loucura. Mas aí cada um se adapta ao esporte ou à forma que canaliza melhor. Na minha rotina, eu tenho... toca o despertador às 5 da manhã e eu não negocio. Se você fica com soneca, não sei o quê, tipo, acorda, começa meu dia, o treino, depois do treino um banho de água gelada, bem fria, proposital. Ela tem algumas características anti-inflamatórias que ajudam, que fui entendendo depois, mas também é uma forma de não ficar negociando comigo mesmo e de me jogar e depois me sentir bem. Então são pequenos atos durante o dia, nessa parte da manhã especificamente, que quando eu falava para vocês de resultados, de ações, pensamentos e emoções, é o que me ajuda a falar, bom, como que eu começo o meu dia com uma emocionalidade forte, positiva. E esse é meu ritual. Funciona para mim, não é que todo mundo precise do mesmo, não? Acho que cada um encaixa em seu ritual, mas poder começar meu dia com uma mentalidade forte e que me ajude a afrontar desafios que vou ter
E também te ajuda com uma narrativa interna, que eu foco muito nisso, de nunca ter a tentação de ir para a vitimização, para o negativo, porque esse é o caminho fácil. Esse é o primeiro que vem quando qualquer problema, sempre o mais fácil é você falar o problema está em qualquer coisa que não depende de mim. É uma tentação tipo açúcar. São coisas que eu gosto de evitar. Quando eu me vejo numa narrativa de vítima, já me sinto mal. Não é comigo, e não quer dizer que às vezes não sinta a tentação de culpar alguma variável, mas evito, e acho que isso é parte do que pode ter me ajudado a avançar, a não ficar refém de circunstâncias. Ernesto, você acha que você liderando entende que os perfis, né, uma empresa precisa de pessoas com perfis totalmente diferentes, são complementares, né? Você poderia atribuir que os introvertidos são aqueles que têm a capacidade de se observar mais e de agir naquilo que depende exclusivamente do que a pessoa pode fazer? Tem mais controle sobre o que pode fazer, e por isso acabam de alguma maneira focando mais, se desenvolvendo. Você acha que isso é uma correlação ou não necessariamente? Sim, para mim funcionou sempre ter uma capacidade de observação talvez um pouco diferente. Eu não falo nem melhor nem pior, eu acho que se precisam das duas personalidades, porque se eu não tenho um perfil extrovertido na empresa, existem processos comerciais, de conquista, de geração de demanda de clientes, que um perfil introvertido ele pode ter aspectos de leitura interessantes para contribuir no processo, mas não vai ser o closer quem vai executar provavelmente a venda. Então tem que ter uma mistura, mas claramente o foco interno ele te permite uma capacidade de observação e de análise que talvez quem está muito focado só no externo pode perder. Da mesma forma que o introvertido, se ele não tem o complemento da extroversão, por mais que ele deduza e analisa internamente, em alguma hora ele precisa comunicar isso de forma efetiva. E aí também ele se pode travar. Então o meu desafio sempre foi, como tentar unir o melhor dos mundos e aprender muito. Quando eu vejo uma pessoa extrovertida, e eu acho fantástico até hoje, pessoas que conseguem ser anfitriões de uma reunião, de uma organização, que gostam de esses eventos sociais, e para mim internamente é uma tortura. Ou seja, eu gosto de frequentar eventos e socializar, não quero que me entendam mal, mas não é minha zona de conforto. Não é o lugar onde você se sente mais à vontade. Não, então eu vou, às vezes, talvez pensar demais. Você prefere o diálogo do triatlon, né? Que é com você mesmo. Você falando com você, olha, você vai aguentar? Não, você não vai desistir. Não, exato. Você tem que seguir em frente. Então, é uma conversa interna. Mas depois eu vejo o valor. Eu conecto com pessoas que descubro histórias a partir de conversas que no mundo individual é impossível. Somos seres sociais, mas o que eu tento colocar é que é uma característica onde você se sente um pouco mais confortável que em outras, não? Essa parte extrovertida. Falando nesse ponto, a gente entrevistou aqui a André Salgueiro, da Whirlpool, e ela trabalha muito nisso, né, com as pessoas, e ela trouxe um termo que eu até anotei e dei uma pesquisada aqui, Psychological Safety. Né? É o termo que ela usou, e o que ela quer dizer com isso? Olha, numa reunião no meu time, eu crio esse Psychological Safety para todos os funcionários. Então, ou seja, eu empodero as pessoas a se sentirem muito à vontade nas reuniões, né, a exporem as suas ideias sem serem criticadas. Enfim, qualquer ideia está valendo, e ela é a última a falar. Então, acho que foi uma coisa que marcou muito a gente aqui, né, Doni? E realmente empoderar as pessoas e deixar elas numa zona onde elas se sintam à vontade para compartilhar e expor seus pontos de vista, é um crescimento muito grande nos squads, nos times de hoje em dia. E aí fica um espaço democrático para o introvertido, o extrovertido, né? Exato. Acho que ela, nessa ocasião, ela também falou que ela costuma ser a última a dar a opinião numa determinada decisão, né? Porque ela disse, olha, eu sou a líder aqui da companhia, então é natural que as pessoas se espelhem nos meus direcionamentos. Mas, se eu for a primeira a falar, eventualmente eu vou deixar alguém com uma opinião muito melhor que a minha para trás, porque vai respeitar talvez a minha liderança. A hierarquia. Né? A hierarquia, né?
Sim, a importância de ter uma equipe com diversidade, não cometer o erro de querer ter perfis igual a você, pelo contrário, que pessoas que se complementem, uma mistura entre introvertidos, extrovertidos, pessoas que tenham um raciocínio de um estilo, de outro, para poder tomar como equipe de forma sistémica a melhor decisão e sempre, sim, como líder, tentar falar por último para... A veces, claro, es situacional, depende del momento. Hay momentos donde hay más urgencia en alguna tomada de decisión y otros que permiten una generación de decisiones más colaborativas, ¿no? Mas siempre cuidar mucho de ese paso. Ernesto, imagino que a Darnel tem pilar muito sólido dela, que é a sustentabilidade, né? Vocês trabalham com isso, enfim, vocês compram reciclados e vendem produtos recicláveis, né? Sim. Pelo que eu entendi. Uhum. De quantos funcionários nós estamos falando hoje no Brasil e no mundo? No Brasil estamos em uns 500, no mundo são 4.500 e cobrimos praticamente o mundo todo com pequenas partes do mapa do lado da Ásia, algumas partes da Oceania, da África que não chegamos, o resto estamos em todos os cantos. Y eso es interesante porque como multinacional muchas veces las tendencias de consumo en un país son diferentes que en otros, las tendencias en términos de regulamentaciones, de características que ayudan a olear un negocio desde varias perspectivas simultáneas, ¿no? Y poder tener ese contacto y esa riqueza de interagir con meu par en Estados Unidos o en Chile o en Colombia, en cualquier canto, ajuda e enriquece muito esse processo. Mas essa pegada de sustentabilidade, ela está visível dentro da maneira de pensar dos funcionários? Sim, total. Em casa eles praticam isso, ou seja, porque é um bem para a sociedade, exato, né, que a Darnel faz, né? Sim, como empresa a gente cuida muito como educador, não? Além de ter obviamente as devidas certificações, no caso do meio ambiente, uma coleta seletiva, a importância de desligar a luz quando não utiliza, que os recursos eles não são infinitos. E isso acaba se contagiando, indo para dentro de casa com meus filhos, que, bom, tenho 3 filhos que não falei, o Ian com 7, a Luna com 6 e a Sofia com 2. Uma história linda. Agora já sei porque você faz triatlo. 3 pequenos nessa fase da vida. O cara foge de casa. Não foge de casa. Foge de casa. Não, mas eu treino em casa. Tá forte, né? Eu treino em casa. Eu tenho uma área minha aí do Pain Cave que falam que bom, é aí dentro de casa e para estar perto também dele. Já várias vezes algum que acorda e vai treinar junto comigo. E eu acho legal. É um exemplo para eles de... No por eu me colocar como exemplo, mas você transmite a importância de atividade física, de ligar o pai a um hábito saudável e que isso em algum momento possa ficar no inconsciente e colocar uma sementinha, não? Mas transmitir um pouco essa parte para eles também de cuidar, que minha esposa Tami faz muito isso, de escova o dente e não deixa a torneira aberta, vai tomar banho, usa o mínimo necessário, cuida dos alimentos na hora de onde comprar, o que consumir, entender um pouco todo o processo, né? E isso começa na empresa, mas também está na escola, está nas famílias, e a gente tenta, obviamente não podemos garantir isso em todo momento, a gente faz a nossa parte e também tem uma parte de cada pegar isso e levar e replicar também, não? Mas em termos de empresa, sustentabilidade está como eixo principal, tanto é que a partir da empresa também surgiu outra empresa que é a UBQ, que também faz uma solução formidável que transforma o lixo orgânico, aquele lixo que ninguém recicla, em termoplástico que substitui plástico, madeira. Quem vai em McDonald's vai ver uma bandejinha com uma logo da UBQ, então tem... UBQ seria? UBQ, sim. UBQ. Sim. Uhum. Eu cuido muito da pronúncia porque se eu falo em espanhol não vai cair bem. Ô, Ernesto, para explicar, a UBQ então é um spin-off, né? Sim, o mesmo faz parte do mesmo dono, são empresas separadas, mas que
na procura de tecnologias constantes para melhorar continuamente nosso produto e nossa proposta de valor ao mercado, acabou surgindo e hoje é algo revolucionário que depois quem pode acompanhar nas redes sociais é ubqmaterials.com, tanto Instagram como site e demais. Surgiu aonde? Israel. Israel. Eles que tiveram a tecnologia, que inventaram lá? Ou por que Israel? Teve contato, quem fundou a UBQ, em algum momento teve contato com meu chefe, que depois comprou a empresa e continuou o negócio, mas conseguiram partir de uma receita original e ir melhorando até chegar ao que hoje. E por sorte já está consolidado, já tem fábrica praticamente iniciando na Holanda e meu desafio é trazer para o Brasil a próxima. Opa! Ernesto, queria falar um pouco sobre o mercado. Como consumidor, a gente percebe que todos os consumidores têm uma consciência maior a respeito do tipo de embalagem que consome, se essa embalagem é uma embalagem reutilizável, se não é. O quanto esse comportamento da sociedade na hora de consumir ajudou o crescimento da empresa. Sim. E também se esse momento que a gente viveu de restrições, né, todo mundo mais em casa, etc., se de alguma maneira isso também impactou o negócio de vocês positivamente. Sim, claro. Assim, o comportamento geral, ele... Para a gente sempre foi desafio se posicionar como uma marca diferenciada em qualidade em mercado que tem vários nichos, alguns mais focados em preço ou em produto talvez de menor qualidade, e poder consolidar uma proposta de valor dentro do que a gente entendia como ideal. Para a gente copo é copo, não você colocar 3 copos para fazer copo. Então esses detalhes de uma qualidade de produto realmente bem feito, de primeira. E a partir daí acompanhar a necessidade do consumidor com uma perspectiva sustentável na veia muito forte, não? Então ok, qual é o melhor cenário se vamos pensar em alimento? Bom, que cada cultive seu próprio alimento na sua casa e consuma, só que isso também não é uma realidade, ou mesmo sendo uma realidade você precisa conservar o alimento. Então, bom, dado que a gente tem uma cadeia de alimentos e uma distribuição, a embalagem é item essencial. E como fazer da embalagem um item que se converse e esteja amigo do planeta, que no final é a casa onde todos moramos e que queremos cuidar. Então, bom, se a embalagem, em vez de fazer com recurso virgem, você pode fazer com reciclado, com alto percentual de reciclado, ou tornar que esse produto seja reciclável e possa terminar em outro tipo de utilizações, faz parte do DNA de nossa área de desenvolvimento, e sempre estar procurando ou embalagens reutilizáveis, em onde você não tenha que usar somente uma vez e descartar, sino reutilizar. Tem muita gente que usa determinadas marmitas, alguns produtos de uma qualidade diferenciada que permite lavar, utilizar várias vezes. Então sempre estar pensando em como acompanhar essa jornada, mas da forma mais eficiente possível. E a UBQ, então, ela vem para tratar esse resíduo reciclável. Sim. Ela pega um problema forma diferente. Ela pega um problema muito maior, que é os aterros, como vocês sabem, estão desbordando. Já chega uma hora que você não tem como enterrar o lixo como solução definitiva, não? Ou seja, tudo tem um limite, e o que o EQ faz é pegar esse produto, esse lixo que não se recicla, e tornar ele matéria-prima para converter em substituto do virgem, não? De um plástico virgem ou de madeira. Você consegue dar uns exemplos do que ele torna matéria-prima? Por exemplo, como falava, a bandejinha de McDonald's é um item que você pode, que já é feito de UBQ. E é reutilizável, né? É reutilizável, o pallet. Quando você fala bandeja, é aquela que a gente usa várias vezes. Não, aquela plástico mais duro, exato, certo? A bandejinha que se usa com polipropileno e uma mistura de materiais que dá essa rigidez para você levar a refeição. Tem pallets, tem vasos para jardinagem, tem tubulações, uma série de materiais, até tijolos de construção. Tem muita coisa que hoje é feito com recursos virgens e que você pode transformar o lixo
que está ahí gerando metano, gerando un impacto enorme en el medio ambiente, en materia prima, en vez de vos estar explorando recursos virgens finitos que en alguna hora acaban, derivados de recursos finitos que é uma equação que no longo prazo não fecha, não? E poder dar essa circularidade verdadeira é algo fantástico que tomei conhecimento há 5 anos, que aproximadamente que estou colaborando como embaixador voluntário para que esse projeto seja conhecido no Brasil. E passamos por diferentes etapas, como toda startup que inicia, e agora já em uma etapa de consolidação e ver cada vez mais, e vocês vão ver isso no Brasil, cada vez mais presente essa solução no dia a dia de todos nós. Então, em quanto tempo teremos a fábrica da UBQ aqui, hein? Se fosse por mim, ontem. Agora estamos vendo qual é os próximos passos, a melhor localização. Y probablemente no va a ser una fábrica, van a ser varias, ¿no? Estamos hablando de toneladas y toneladas de lixo gerado diariamente que soportaría muchas fábricas en un territorio como brasileiro. Entonces es un sueño que me acompaña y que ayudo de alguna forma a liderar junto con un excelente equipo que está en Israel y ya comenzando a se espalhar no mundo todo, ¿no? Ernesto, ainda com os exemplos, o pessoal fala muito sobre ESG. Sim. E agora o Gustavo falando comigo sobre isso, né? Então, ESG, né? Do Economic. Uhum. Falando na proporção de valores, assim, para que uma empresa tenha e utilize e compre esses produtos. Qual é a comparação em termos de preço final de um produto como esse, que é ecologicamente correto, para um similar a esse que não é ecologicamente correto? É o mesmo preço. Tem duas barreiras que a UBQ elimina, duas travas, que é o preço e a mudança tecnológica no teu parque industrial, maquinário, que não precisa fazer nenhum tipo de adaptação de hardware ou de máquina, entre aspas. Então, você vai pagar o mesmo preço que pagaria um material virgem ou que você utiliza hoje, e você não vai ter que fazer nenhuma mudança no teu parque industrial. Então, não tem como falar que não. O ponto é estar disposto a fazer um piloto, a iniciar e a começar a gerar essa demanda. Como toda fábrica ou todo processo industrial, ela depende de uma geração de demanda que justifique esse investimento e trazer ele logo para o Brasil. Então, quer dizer, seria mais assim uma aceitação do mercado de materiais e UBQ. Sí, que ya está indo nesse caminho, porque existe uma pressão de todos os lados em termos econômicos. Vocês sabem que o mercado de capitais ele já tem um foco em ESG, a valorização das empresas já considera esse fator. Então já existe uma pressão natural, a diferença de anos anteriores ou de momentos anteriores onde se precisava fazer às vezes uma campanha um pouco mais forte, ou onde era algo nice to have, como bom de ter, mas não mandatório. Hoje, quem não pensa, ou uma empresa que não pensa de forma sustentável, já não se considera uma empresa sujeita a uma avaliação de mercado ou a uma longevidade. Já é algo que perde valor, se né? olha muito e você perde valor se você não tem. Então, se isso não faz parte da tua proposta, do teu dia a dia, já virou uma obrigação. Você, para começo de conversa, você tem que estar alinhado. Senão, já se sabe que teu horizonte de tempo ele vai ser limitado. A Darnell é uma multinacional de capital fechado. Né? Então, quando você fala sobre investimentos no Brasil, possibilidade de novas fábricas e de construção de fábricas, vocês consideram a possibilidade de investidores locais ou é sempre com capital próprio que vocês expandem internacionalmente? Capital próprio e não vemos pelo momento necessidade de algo diferente, mas continuar com esse modelo fechado e o que levou a empresa até agora. Se em algum momento se avalia, acho que como toda empresa terá essa avaliação, mas por enquanto não se vê no radar isso. Quem sabe poderia dar velocidade, né? Entrando num país continental como o nosso. Sim. Tem coisa, né, Gustavo, que a gente quer ver espalhando, né? Eu me lembro da conversa que a gente teve com o Renato Feder, falando sobre o papel dele na educação pública do estado, né, do Paraná. E, assim, a alegria de ver alguém impactando a vida de muitas pessoas.
E seria uma alegria também ver um produto como esse desocupando espaço de lixo e dando vida para outros materiais, não utilizando produtos que não são recicláveis, né? Sim. Então dá vontade de ver acontecer. Não, a ansiedade logo. está e faz parte do meu papel. Qualquer situação de avaliação, ou de manejo ou considerações, claramente são parte da pauta estratégica, mas pelo momento é continuar no caminho que estamos, que foi um crescimento exponencial de 10 vezes o tamanho da empresa em 10 anos, nessa proporção, e levou a um aprendizado e um crescimento permanente, ¿no? E poder continuar nesse ritmo e cada vez mais ver que a nossa visão de ser parte do dia a dia de todos os brasileiros, no caso do que tenho a sorte de liderar aqui, que esteja cada vez mais presente, ir em cada canto do Brasil. Cada vez que viajo, primeiro que quem trabalha nesse segmento faz, vai no supermercado e olha, vira a bandejinha ou o produto na padaria, o que for, a ver se é Darnell, se a marca está presente em cada canto do país. Cresceu mais rápido a empresa do que baixou o tempo no triatlo. É verdade. Boa, Du. Hein? Eu vi que o Ernesto chegou aqui em 2008, é isso, Ernesto? 2010. 2010. Sim. Daí 2011 assumiu como CEO, vamos dizer assim, do começo da Darnell, da fábrica e tudo mais. Entre 2008 e 2010 eu estive no Uruguai. Daí Uruguai. E o IPO, como é que ele surgiu na tua vida? Você está no IPO desde 2018, talvez? Na pandemia, 20. Sim. 20. Em aquele momento, com essa solidão que falamos da cadeira, fui tentando sempre procurar conversar com pares, de alguma forma ter um momento de troca de ideias, ¿no? De ver, porque não é a mesma coisa eu falar com um par de outro país a falar com alguém que lidera um negócio no Brasil. São muitas características, você tem que ficar explicando questões fiscais, que só quem está no Brasil entende. E não é para colocar isso como justificativa, mas é um contexto particular. E ver, como que eu consigo chegar a conversar com líderes que estejam vivendo a mesma coisa que eu estou vivenciando. Líderes empresariais. Sim, que talvez segmentos que não sejam conflitantes entre eles, mas que eu consiga trocar uma ideia, negócios que chegam no mesmo tipo de clientes que o nosso. E aí comecei a procurar. E o Carlos Pérez da Price me sponsoriou para entrar. Eu já tinha um contato com o IPO desde antes, mas não entendia muito bem o que era. Acabei não indo nesse momento para frente. E em 2020, na pandemia, que acho que fez que todo mundo baixasse as revoluções para entender onde que estou parado, como reestruturar, acho que foi um processo obrigatório que todos nós vivenciamos. Falei, vou avaliar com mais calma, e entendi. Iniciei num momento onde, obviamente, tinha muita restrição, onde não se podiam fazer eventos como agora, mas que já me ajudou em quanto a ter esse contato mais estruturado, com poder ter acesso a grandes líderes, tanto de Curitiba, Paraná, região, como Brasil, como fora do Brasil. E eu vi esse acesso fantástico, ¿no? De ver como que eu consigo, desde uma reunião com um governador, claro que você tem que ter um embasamento e uma lógica para solicitar essa agenda, mas que te facilita uma série de contactos para acessar a agendas que são talvez complexas, ¿no? Ou qualquer problema que você tenha em qualquer parte do mundo, você tem um IPO do lado disposto a te ajudar. Então tem uma dinâmica de fórum que imagino que já conhecem, já falaram aqui, em onde existe uma dinâmica estruturada, que você tem um sigilo e que você consiga abrir o coração das coisas que estão doendo no pessoal, no profissional. E o grupo que abraça e te ajuda com diferentes perspectivas a achar a melhor saída, a melhor solução. Então é algo que hoje faz parte da minha vida e é um dos pilares, tanto para mim como minha família, porque a família acaba indo junto também em muitos eventos. Tem o Dia das Crianças agora, esses dias. Coisas fantásticas. Eu e o Ernesto participamos juntos de um evento de mindfulness sensacional, né, Ernesto? Nossa, que bom que uma experiência de um dia, né? Passamos um dia com a Lúcia Barros. Foi com as esposas?
com as esposas, Que bom que você tocou nesse assunto, Dani, porque tem uma coisa que ficou gravada, que é o exercício da uva passa. Que parece, não sei, quem escuta agora parece algo simples, mas é um exercício dentro das dinâmicas da Lúcia, que eu falo para ela Lucia, porque o nome dela em espanhol é Lucia. Ela te faz um exercício de a experiência de você comer uma uva passa e como pensar em o que teve que acontecer para que essa uva passa chegue na tua boca, como você utiliza os 5 sentidos. E isso parece uma coisa simples, uma bobagem, mas quando eu comecei a conectar, por exemplo, eu chego na empresa e pensar, quando eu dou bom dia para a pessoa que está na recepção ou qualquer uma pessoa que está aí, o que teve que acontecer para que essa pessoa chegue na empresa, ocupe esse lugar? Então te coloca em um plano de realidade que estava totalmente cego, né? Você automatiza e vai como que tudo piloto automático e fala, não, peraí, eu di bom dia, eu agradeci, quantas vezes eu passei do lado de alguém nem parei para cumprimentar, que impacto que isso pode ter, que jornada essa pessoa fez para chegar onde chegou. E tudo isso a partir de uma relação, de um exercício simples, mas que a provocação nesse treinamento que fizemos com o Dani é justamente isso, como estar no momento presente. E quando você para pensar, é tudo. Quantas vezes vocês se sentiram a diferença entre vocês se sentir considerados em uma conversa, ou realmente incluídos, ou alguém que está conversando com vocês e que está em outra realidade. E às vezes isso parece na sociedade que isso fosse como se fosse algo positivo, multitask, que eu consigo fazer várias coisas. Não, isso ficou muito claro no curso. É o pior que você pode fazer, estar prestando atenção a uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Isso funciona com filho, com a esposa, no trabalho. E ter esse choque de realidade, para mim, foi uma virada assim e eu comecei a me ver muito mais eficiente e produtivo. Às vezes, você focar 5 minutos de atenção em uma coisa equivale a 1 hora dispersando e prestando atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Então, ter essa disciplina, esse foco, e gerou um aprendizado assim se eu não estou presente nesse momento, qual é o valor que eu estou dando? Agora, estamos nesse podcast, nós 3, e toda a equipe que está aí ajudando, de suporte. Se eu não venho com a mentalidade de estar 100% aqui ligado e eu estou pendente do celular, do WhatsApp, do e-mail, cara, vai ser outra realidade, outro produto. E às vezes tem momentos que parece muito mais aparente como esse, mas que quantas vezes na nossa vida a gente não foca nisso. E esse treinamento foi assim, excepcional, tanto é que depois eu pedi o contato para a Dani para replicar na empresa, porque faz sentido essa parada, depois de pandemia, tanta coisa que tivemos, falar, cara, como estamos direcionando nossa vida, e são pequenos detalhes, assim, esse 1% por dia, esse pequeno detalhe que te provoca essa mudança de hábitos e te dá outro insight, outra geração de consciência, né? Foi fantástico. Esse é um exemplo de treinamentos que por ser do IPO tive acesso, e assim como tem vários outros de temáticas super relevantes que a gente participa, né? A gente sempre faz o registro aqui. Lúcia Barros Gurney, ela tem uma metodologia própria de RGP, que é Reprogramação Geral da Presença. Ela está nas redes sociais e foi realmente fantástico. Gu, a palavra é sua. Buenos, estamos chegando ao final. Vamos a hacer en español. En español, ahora en el final. Te regalamos aqui um livro que se chama O Coração do Negócio. Olha, a gente tem alguns livros que a gente dá uma olhada aqui, Ernesto. E hoje temos 3 livros que a gente fica fazendo um random aqui nos nossos convidados. Eu acho que esse livro tem muito a ver com você, com o teu estilo de vida, com a tua preocupação com a empresa, com o meio ambiente, enfim. É do Robert Joule, um francês que foi da McKinsey por muito tempo e depois ele resolveu mudar totalmente de trajetória e adotou a Best Buy, que estava praticamente quebrada aí, e quebrada, enfim, nenhum CEO queria mais tocar a Best Buy, era já tida como um write-off gigantesco, e ele assumiu essa bronca e
assim, perguntam para ele, né? Bom, então como é que você fez esse revival da Best Buy, uma empresa com, sei lá, mais de 500 lojas nos Estados Unidos, dando muito prejuízo por muito tempo? Quantas pessoas você demitiu já de início? Dezenas de milhares de funcionários. Ele falou, não demiti nenhuma. Eu comecei o turnaround por dentro da empresa, né? Dando noção para todas as pessoas da situação que a gente estava, de todo o trabalho que a gente tinha que fazer para recuperar a empresa e de como eu ia precisar de todo mundo, né? Então, uma vez que ele conseguiu essa conquista, ele realmente conseguiu. A empresa estava sendo tradeada a 3, 4 dólares aí a ação e foi para dezenas de dólares. Então, fica aqui o nosso grato presente a você. Espero que seja uma boa leitura. Espero que você não tenha lido. Não li. Muito obrigado. É um conteúdo... Com certeza eu vou ler ou escutar. Provavelmente eu também escute, que é o que na etapa que eu estou com filho pequeno, achar tempo de leitura é um pouco mais desafiador, mas poder ler e escutar e poder ter acesso a mais conhecimento, e sem dúvida esse tipo de exemplo de estar narrando chama muito minha atenção e aprender, não? Tenho uma sede muito grande, uma curiosidade muito grande em seguir aprendendo e ser a melhor versão que eu puder, não? Cada dia, não? E isso colabora muito, assim como os podcasts de vocês que acompanho, e cada história é fantástica, cada pessoa esconde atrás um mundo, é incrível, incrível. Tem uma pergunta que não pode faltar, né, Gustavo? Qual é a melhor carne, Uruguai ou Argentina? Essa? Não sei, isso não se... Isso não se pergunta. Nem se discute. Isso não se discute. Copa do Mundo, vai torcer para o Brasil, para o Uruguai ou para a Argentina? Uruguai 200%. A gente sempre gosta de chegar não como favorito, como no ano 50, vou tocar um assunto. Mas é legal que eu com meu filho, agora que ele está fazendo o álbum de figurinhas, né, a gente retoma, e aí você fala, cara, a primeira Copa foi no Uruguai, você vai lá atrás, 1930, o negócio do Maracanã no ano 50, tudo bem que a gente parou depois, né, e aí começou o Brasil a ganhar. Aí depois o meu filho falava, tá, pai, mas o Brasil ganhou mais, né, que o Uruguai. Eu falei, assim, e quem é melhor, é o Neymar ou o Suárez? Sim, bom, filho, cada um tem suas coisas, né, não tem por que ter um melhor. E aí vai dando uma ajeitada, mas é interessante ter um pouco isso, como isso acaba influenciando a cultura do país, não? O fato de ter uma relevância no futebol, como isso se transmite no Uruguai. A comida, as carnes, algo que ressalta muito, tem muitos bons vinhos também, então para quem for no Uruguai, posso dar umas dicas aí de alguns lugares interessantes para conhecer, e algo que tento ter na minha família também, de que eles tenham um contato com o país do pai, com os avós, meus pais que estão um pouco mais longe, mas que não se perca essa influência cultural e estar presente a língua, o castelhano, o espanhol, junto com o português e as que venham depois, o inglês e tanta coisa que fico imaginando que essas crianças vão a passar aí. É incrível o mundo que tem pela frente e os desafios, não? Assim como a gente passou do analógico ao digital e tudo o que vivenciamos. E a velocidade, né? Que hoje incrível, incrível. Ernesto, muitíssimo obrigado pela tua entrevista, foi um prazer te conhecer e ouvir tua história. O IPO tem essas coisas, né? A gente às vezes conhece as pessoas, mas não com a profundidade que a gente tem a oportunidade de fazer aqui no podcast. Você entregou bastante aqui pra gente, super obrigado por isso. Eu que agradeço, uma honra ser parte desse programa. Sempre quando fico pensando assim, o que faltou para mim estudando, depois que tive esse choque de realidade, né, de ir para trabalhar só com a parte teórica, e falei, que legal seria ter um pouco mais de essa troca de experiência, não? De que cada um colocasse a verdade do que está vivenciando e quem puder escutar do outro lado, alguém que está iniciando a carreira de liderança ou ainda está estudando. Então hoje estou dentro do conselho da PUC no Paraná, com dinâmicas também de levar à sala de aula essas conversas, não? E o podcast é algo que ajuda muito a replicar e não fica limitado a um espaço físico em um momento determinado, e
e gosto muito de poder estar dentro do radar de vocês como convidado, com muita humildade. Tem gente aqui que conseguiu coisas incríveis, mas que poder deixar uma pequena sementinha em algum conceito, em algo que foi falado, que ajude a alguém se sentir identificado, talvez alguém um pouco mais introvertido, que fala, será que eu consigo talvez chegar a uma posição de liderança, ou qual seria o desafio? E fala, cara, todo ponto forte esconde uma ausência, uma fraqueza, não? Ou seja, ninguém, quando você vê a fama ou alguém chegando no topo, todo esconde uma debilidade, uma fraqueza, e a minha história, o que eu tentei compartilhar é isso. Ela começa com muita vulnerabilidade, faltas, desafios, coisas que me faltavam, mas que tornar isso uma força e não algo que te debilite ou te enfraqueça, não? E como poder ajudar a mais pessoas a ter talvez um caminho, uma visão similar, e muitos erros que aconteceram no meio que bom, fazem parte do aprendizado e tentar errar rápido e ir para frente, não? Mas vai ser parte também. Maravilhoso, Ernesto. Eu acho que obrigado e pela abertura do coração aí, né? Acho que foi de coração essa tua fala, né? Brilho nos olhos. Tava nervoso para entrar aqui, você viu como foi fácil? Foi a primeira vez, nunca escondeu o jogo. Ele escondeu o jogo. Ele nunca tá solto, tá fácil para ele. Nunca tive uma produção assim, maquiagem, todo um negócio, uma preparação. Menos. Mas, enfim, fico muito feliz e bom, à disposição quando o que precisarem, podem contar comigo sempre. Obrigado, Ernesto. Foi um prazerzão. Obrigado. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.